Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Eu estava fazendo uns exercícios aqui agora há pouco e eu acabei tomando um copo de água com limão e açafrão, e sempre quando eu faço isso eu fico um tanto quanto acelerado, então se eu estiver falando rápido demais aqui nesse vídeo, vocês não estranhem, é por conta disso. Desde que eu comecei esse canal, eu sempre quis falar de pua, mas nunca tinha tido a oportunidade para falar sobre isso. Até que um dia eu estava navegando aqui no YouTube e eu acabei me deparando com uma postagem do Dom Sandro, onde ele falava sobre o Nerd Sedutor, que o Nerd Sedutor o havia citado em suas plataformas alternativas, de maneira pejorativa, sempre usando de diversos shames e tal para tentar desqualificá-lo. E eu peguei e fui correr atrás dessa postagem. A verdade é que eu não consegui encontrar essa postagem em específico, mas é impressionante, né? Como em uma a cada 4 postagens o Nerd Sedutor sempre cita alguns produtores de conteúdo aqui da Vermelhinha, né? E isso é bastante notório, assim, até porque quando você vê o canal do cara, você vê as redes sociais, o engajamento baixou bastante, né? Então você vê o canal dele aqui no YouTube, os vídeos do cara estão pegando 1.000, 2.000, 4.000 visualizações, né? Para um canal que tem mais de 600 inscritos, é um engajamento baixíssimo. E o mesmo acontece também na sua plataforma X, né? Que tem ali mais de não sei quantos mil seguidores lá, e você vê as postagens do cara, tem 10 curtidas, 15 curtidas, 2 comentários, então assim, é um engajamento baixíssimo, né? Então você vê que o cara ele precisa reacender essa treta para ver se engaja, para ver se dá algum tipo de polêmica, enfim. Eu sendo que os produtores de conteúdo daqui, eles já não falam do Nerd Sedutor já tem bem uns 2 anos, assim. Até o Dom Sandro citar ele nessa postagem, eu nem me lembrava quem era Nerd Sedutor mais, de tanto tempo. Se eu não me engano, a última vez que eu vi alguém tretando com esse cara aqui de dentro da bolha foi o Rafael Aires, quando o Nerd Sedutor o havia citado em algum vídeo aí, falando que o Rafael Aires era isso, que não sei o que, e o Rafael Aires pegou e respondeu, falando que esse tipo de fala, né, do Nerd Sedutor em relação a ele, nada mais era do que o reflexo de um desespero, porque com a ascendência de canais aqui da Vermelhinha, ele se viu ameaçado em sua venda de cursos, né? E, cara, se você for olhar, é brutal assim a diferença de visualizações. Se você for ver, por exemplo, o canal do Bruno Diglio, o canal do Rafael Aires, o canal do Tiozão, o canal do Júnior Masters, cara, os vídeos do cara pegam facilmente 20.000, 30.000 visualizações todo dia. Tá? Então, assim, realmente o conteúdo da Vermelhinha tem crescido bastante. E o que faz o conteúdo da Vermelhinha crescer e, consequentemente, esses caras, né, esses vendedores de curso, não que aqui na Vermelhinha também não tenha vendedores de curso, o próprio Júnior Massas ele vende, mas a grande questão é que eu vou falar depois sobre a respeito da diferença dos PUAs que são adeptos, né, da pílula vermelha e dos que não são. No caso do Nerd Sedutor, ele é um produtor de conteúdo, né, de sedução que ele ignora completamente o profano feminino. Então vamos lá. O reflexo da perca, da consequente perda de views, de engajamento nesse tipo de conteúdo do Nerd Sedutor, não é por conta da ascensão da Vermelhinha, ao contrário do que ele provavelmente acha, mas simplesmente é a piora natural que os relacionamentos estão tendo. Então, só existe, tá, produtores de conteúdo como eu, como Coruja, ou como os caras ali de topo de funil, como o Rafael Aires, etc., porque esse tipo de coisa a qual nós falamos aqui é facilmente verificável na realidade. Então é a realidade que dá suporte ao nosso conteúdo, e não o nosso conteúdo que forma uma determinada realidade. Então se os caras estão mais ariscos, e se ele, né, o Nerd Sedutor desesperadamente tenta falar, não gente, olha, continuem chegando nas mulheres, isso que esses caras estão falando é mentira, e ele não está mais tendo o engajamento que tem, significa que é porque o que ele está falando não está mais fazendo sentido. Tá? E diametralmente oposto a isso, os canais aqui da Vermelhinha não param de crescer, tá? Principalmente os canais de topo de funil. O Júnior Masters daqui a pouco ele tá chegando a 200 mil inscritos, né? E paralelo a isso, as visualizações do cara, tem vídeo do cara que tá pegando 100 mil views, tá? Tem vídeo do cara que tá pegando 150 mil views, tá? Quando pega pouco, pega 20, 30, 40 mil visualizações. Então, assim, o que a gente tá falando aqui tá ressoando muito mais forte do que o que o Nerd Sedutor fala. Não, e ele está visivelmente abalado com isso, e é até por conta desse tipo de situação que ele tem essa necessidade de ficar atacando. Por quê? Porque o conteúdo dele está tendo pouco engajamento.
Só que ao contrário do que ele pensa, o conteúdo dele está tendo pouco engajamento por conta da piora dos relacionamentos como um todo. Os relacionamentos eles têm piorado, tá? Embora sim eu reconheça que na internet o tom das pessoas geralmente costuma subir um pouco em relação à própria realidade, entretanto a internet ela acaba sendo um paliativo que demonstra o pensamento que as pessoas estão tendo. Então, quando uma mulher chega aqui e fala, olha, os caras não estão chegando em mim na balada e tal, você sabe que, na verdade, tem um ou outro que chega, mas o cara da preferência não chega nela. Só que isso não significa que a demanda de caras chegando não esteja diminuindo. Tá diminuindo sim, tá diminuindo bastante. Só que na internet as pessoas exageram um pouco, tá? E é muito interessante, né? Agora, a respeito do nerd sedutor, eu irei falar o que eu penso dele. E eu sei que muitos de vocês talvez fiquem um tanto quanto decepcionados, porque naturalmente o que vocês esperam é que eu desça o cacete no cara, né? Porque o cara várias vezes ele atacou produtores de conteúdo daqui. Mas a verdade é que eu acho o Nerd Sedutor um cara inteligente. E eu acho ele até certo ponto honesto também, porque eu vejo que o que ele fala, ele realmente acredita. Então ele realmente pensa na cabeça dele que os produtores de conteúdo daqui da Vermelhinha ou da Pílula Negra, da qual eu faço parte, eles têm uma concepção deveras pessimista sobre os seres de luz por terem tido experiências ruins, e eles tiveram essas experiências ruins por serem caras fracassados, por serem caras que não atendem aos requisitos mínimos de atratividade para torná-los atrativos a uma mulher. Então, em decorrência disso, eles são frustrados, eles são amargurados, né? E eles vivem falando mal de mulher por conta disso. Tá? E a verdade é que eu lembro que ele, há um tempo atrás, em um próprio debate, onde ele estava tendo com, se eu não me engano, era com o Júnior Masters, naquele podcast do Yutão há bastante tempo, alguns anos atrás, ele falava que uma das coisas que ele discordava nos produtores de conteúdo daqui da Vermelhinha é que vários deles se alimentavam desse lado mais tóxico e exagerado propositalmente que as mulheres falavam em alguns vídeos, em alguns trechos e tal, justamente para polemizar, e aí os caras se alimentavam desse tipo de coisa para fazer o conteúdo deles e falar, tá vendo? Olha só o que elas estão pensando, elas estão falando isso e tal, sendo que eram completamente falas exageradas e isoladas. E eu vejo que ele hoje, ele incorre nessa mesma incoerência, porque da mesma forma ele pega aquele tipo mais cretino, né, ou de inscrito ou de produtor, que fala uma fala completamente absurda, né? Do tipo, mulher tem que sofrer isso e não sei o que, pra falar, tá vendo? Olha só o que os conteúdos do Red Pill estão fazendo na cabeça dos caras. Então, assim, ele tá sendo igualmente incoerente, porque se ele critica os caras da Red Pill por tá pegando aquele lado mais exagerado das mulheres e transformando isso para alimentar conteúdo, ele também tá alimentando a sua crítica em relação à Red Pill baseado naquele tipo de cara mais sequelado que tem aqui na bolha. Né? Então, ele está criticando, ele criticou uma coisa que ele mesmo está fazendo. O nome disso é hipocrisia, né, meu filho? Mas eu digo e repito, ele está fazendo isso por um ato de desespero. Por quê? Porque ele está vendo, né, que o engajamento dele tem diminuído bastante. Agora, respondendo à pergunta do vídeo, né? PUA funciona ou não funciona? Bom, existem dois tipos de produtores de conteúdo PUA. Existem aqueles tipos de produtores que eles não ignoram o profano feminino, como por exemplo o Rolo Tomassi, aqui no Brasil você tem o Bruno Digrio, você tem alguns produtores tipo Copini e tal. Você tem que são os produtores de conteúdo PUA, né, que vendem curso para sedução e tal, mas que não ignoram o profano feminino, e existem aqueles tipos de produtor PUA que eles ignoram completamente o profano feminino, porque eles falam que isso é coisa de homem fracassado, do qual o Nerd Sedutor ele faz parte, né, desses produtores que eles ignoram o profano feminino. Esses produtores que ignoram o profano feminino, eles basicamente estão em decadência. E os que não ignoram, eles estão em franca ascensão. Embora, por quê? Porque o que eles falam é uma lógica um tanto quanto mais honesta. Agora, em relação àquilo que o Nerd Sedutor ele fala, né, do jogo do texto, dos olhares e tal, né, do cara ele marcar presença, do cara perder a timidez, isso daí é válido, isso funciona assim. Só que o que ele esquece de falar é que esse tipo de coisa só vai funcionar
para um cara que ele já é pré-selecionável. E um cara ele só é pré-selecionável por uma mulher quando ele atende aos requisitos de interesse dela. E eu farei um vídeo a respeito de determinismo biológico, onde eu citarei nominalmente quais são esses tipos de interesses hipergâmicos que as mulheres têm. Quando elas enxergam valor num cara, esse tipo de coisa costuma funcionar. Agora, é claro que, eventualmente, em algumas situações, pode ser que um cara que é baixinho, pode ser que um cara que é feio, pode ser que em alguma situação específica, um cara desse consiga pegar a 10/10. Mas esse tipo de situação é exceção. Existe toda uma leva de coisas que pode naturalmente levar a essa condição. Por exemplo, eles podem estar num ambiente, a mulher pode estar, sei lá, no carnaval, pode estar na balada, sob efeito de música alta. A gente sabe que música alta, com frequência grave, ela baixa a frequência cerebral e você acaba se tornando um tanto quanto mais animalesco. Isso também acontece com as mulheres. Então, assim, são situações isoladas que não servem para descrever o todo. Né? Só que aí ele vai se alimentar desse tipo de situação isolada para definir, olha, tá vendo? Se esse cara aqui conseguiu pegar, você também consegue. Não, são situações isoladas. Né? Da mesma forma que nós aqui da machosfera, a gente não pode se alimentar de situações isoladas, como por exemplo, falsas acusações. Falsas acusações a gente sabe que isso é uma coisa que acontece num percentual baixíssimo. Tá? Então, por exemplo, até por conta disso, que aquele argumento de que os caras não estão chegando nas baladas e tal, é por medo de falsa acusação, isso daí não se reflete na realidade. Não é por esse motivo que os caras não estão chegando. É muito mais um motivo de os caras entenderem que um suco não estava na espremida, tá? Mas continuando aqui, o que eles não falam é sobre isso, né? Já os produtores de conteúdo PUA, que não ignoram o profano feminino, eles partem de uma lógica um tanto quanto mais racional, de você primeiramente se transformar em um homem de alto valor, né? Que é o que o canal do Bruno Digro fala bastante, né? Eu sempre gostei do canal do Bruno Digro, mesmo antes dele ser adepto aí da pílula vermelha, porque eu sempre vi ele um cara muito mais honesto. Desde os primeiros vídeos do canal dele, ele sempre falava, olha, você não pode ser um cara bonzinho, você tem que ser um cara que se cuida, e claro que isso é uma coisa essencial, né? Você não precisa necessariamente estar buscando conhecer mulher para você se cuidar. Se cuidar você tem que fazer sempre. Mas ele sempre teve essa pegada mais realista, de que o homem ele precisa ter aquilo que a mulher ela procura. E aí é que tá a diferença. Quando você fala a respeito daquilo que a mulher procura, você não pode ignorar o lado profano delas. Que elas, por exemplo, gostam de caras que são maus, elas, por exemplo, gostam de caras, né, que tem boa genética, e que você, como um cara mediano, você vai ser igual a milhares de outros caras, e você, para se destacar, aí que vem aquela metáfora, né, de você ter que dar um mortal carpado, né, para você impressionar ela e fazer isso, que é justamente aquilo que que o Nerd Sedutor fala, né? Você tem que ser engraçado, você tem que quebrar o gelo, você tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo isso é só uma forma de demorar para ela te falar o não, né? Em vez dela te falar o não logo de cara, ela vai esperar você fazer a gracinha, né? Igual o Face and MLS falava no canal dele. Ela vai esperar você fazer a gracinha, dar os 3 mortal pra trás e tal. Aí quando você terminar, e aí, você me aprova? Ela vai dar um risinho e vai falar, não. Só vai te dar um não mais simpático, né? Basicamente. Por quê? Porque você não tem a princípio aquilo que ela tem de você. Então, respondendo aqui a pergunta, PUA funciona desde que você já tenha primordialmente aquilo que as mulheres elas têm. Elas precisam de você. Então, se você atende aos requisitos hipergâmicos delas, sim, isso vai funcionar. Se você não atende, isso só vai servir para que o não que ela te dê demore mais um pouco para acontecer, ou que o não que ela te dê seja um não mais simpático, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E cada vez mais, né, é verificável que esse tipo de conteúdo do Nerd Sedutor está em franca decadência. Vamos ver daqui a 2, 3, 4 anos como é que vai estar o conteúdo dele, e daqui a 2, 3, 4 anos como é que vai estar o nosso aqui. E como eu digo e repito, não é os canais aqui que estão fazendo os relacionamentos ficarem ruins, mas é o fato dos relacionamentos estarem ruins que faz com que os nossos canais aqui cresçam e que o conteúdo do Nerd Sedutor esteja em decadência, tá bom? Porque a realidade, ela é imparável, a realidade, ela é implacável. Escrevam o que vocês pensam a respeito disso nos comentários e até mais.